Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à live semanal da ABPSL, por dentro da criação. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Prescott, jornalista e editora do Adestramento Brasil, a Associação Brasileira dos Cavalos Puro Sangue Lusitanos, e seu presidente Ismael Silva me convidaram para conduzir essa série de entrevistas, e aí a gente já está. Essa vai ser a entrevista número 33 neste ano. E o convidado é Wagner Aguilar, da Coudelaria Aguilar, a quem eu chamo agora para juntar-se a nós. E quem nos acompanha já sabe que para mandar pergunta, basta usar a caixa de comentários. O Aguilar já está entrando, então quem tiver pergunta já pode aí preparar. Vamos esperar ele. Olá, boa noite. E aí, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, você me escuta? Eu também escuto. Uma boa noite a todos. Obrigado, viu? Obrigado muito pelo convite. Obrigado à Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Lusitanos, a todos os associados, a toda a equipe que faz acontecer e ao nosso presidente Ismael Gonçalves Silva. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com essas lives, com os grupos. Isso é fantástico, dividir, compartilhar conhecimento. Muito obrigada. Eu estava aqui falando para quem já está nos acompanhando que essa é a live número 33. A gente já conversou com bastante gente. O intuito desses bate-papos é compartilhar um pouco de como está a criação brasileira do Puro Sangue Lusitano e quem são os criadores, quais são os seus valores, para onde eles focam a criação. Então, eu vou começar com essa pergunta, Aguilar. Coloca todo mundo na mesma página, conta um pouquinho aí, quando que você conheceu o cavalo lusitano, quando que você se apaixonou por esse cavalo e falou, não, vou criar. Tá bom, uma história bem gostosa de ouvir. Antes, eu só queria agradecer a Papai do Céu, minha esposa, a minha filha, Ota, que estão aí perseverantes nesses 21 anos de criação, e toda a minha equipe lá, o Matheus, o Max, o Jailton, o Elivelton, o Gilson, a Eli, meus veterinários, o doutor Vinícius e a doutora Maiara. Então, é uma equipe que faz acontecer e eu queria homenageá-los nessa noite. A minha história é muito bacana, né? Eu tinha 28 anos e eu sou cosmopolita, estava na cidade grande e trabalhava nessa época na TV Globo, na área do esporte espetacular. E eu fui convidado para uma empresa de educação a morar em Ribeirão Preto. E eu era um yuppie, né? Então eu gostava da balada, da noite, de toda a cidade, a movimentação, malhava bastante. E naquela época eu nunca tive contato com cavalo. Assim, com 28 anos, bem tarde, eu fui para Ribeirão Preto. E eu à noite acordava às 2 horas da manhã, muito workaholic, com várias ideias e com uma taquicardia muito grande. E eu fui um amigo meu, cardiologista, ele chegou para mim e falou assim: poxa, Wagner, você está super bem fisicamente, mas você está desequilibrado, você vai pirar aí, você precisa de uma terapia, você precisa extravasar um pouco. Vai pescar, vai fazer trilha, vai andar a cavalo. Aí eu tentei pescar, fiquei uns 3 meses, não aguentei, achei um pouco chato, não desmerecendo pescaria. Depois fui fazer trilha, adorei fazer trilha, porém o pessoal se planeja direitinho tal, e aí quando chegava sexta-feira todo mundo já tinha ido embora e eu estava lá trabalhando ainda. Aí eu falei, eu precisava de uma coisa mais plug and play, que eu ligasse ou saísse daquele ambiente meu, do trabalho, e logo em seguida eu tivesse em outro ambiente para eu extravasar um pouco, relaxar a cabeça. E aí eu comprei, eu conheci naquela época, muito amiga minha, a Carla Portinari, que é a neta do Portinari, e ela estava naquela época namorando o Rodrigo Leonel, que foi aquele BBB, o Big Brother, na TV Globo. E ele tinha cavalos lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto é muito forte o núcleo da Alto do Mogiana com as Mangalargas e muito forte a parte de apartação, timpênio, os 4 de milha. E ele tinha uma égua. Essa égua chamava Ornella GE, da criação do antigo tio G, Gessino. Era uma égua lusitana 7/8, uma filha do Almansor. E ele me ofereceu essa égua. E eu, naquele primeiro momento, adorei, achei ela linda, uma tordilha patacada. Comprei a égua e comecei, pus uma cela de 4 de milha em cima e ele começou a me ensinar a espinar na égua, apartar, fazer timpene. Comecei a passear nessa égua,
Então, eu saía lá em Ribeirão Preto, tem uma avenida principal que é a Francisco Junqueira, do outro lado é a Anhanguera. Eu deixava a minha égua lá, num hotel de cavalos, assim se chamava. Saía do meu trabalho 7h30, 8 horas da noite, junto com outros amigos. Pegava a minha égua e atravessava toda a cidade, atravessava a Anhanguera, toda a cidade, ia no Pinguim, tá? Onde eu tomava um chopp, comia uma carne e voltava. Isso eu fazia todos os dias. Nunca mais acordei às 2 horas da manhã com taquicardia e me extravasava, porque o cavalo fazia com que eu me concentrasse no cavalo e esquecesse de tudo. Então, cavalo para mim é uma terapia. E ele entrou na minha vida dessa forma e hoje eu não consigo viver sem. 2 semanas que eu não vou no Aras ou que eu não monto cavalo, eu me estresso, então eu preciso do cavalo como terapia. E aí, até então, eu só montava cavalo, né? E aí eu fiz um passeio enorme com essa égua, eu saí de Ribeirão Preto, fui para Paraty, 8 dias cavalgando. Nossa, longe mesmo. Nós fizemos com 70 cavaleiros. Estrada real, não é? Ou não? Aí a gente foi para a Serra da Canastra, foi para Altinópolis, eu fiz grandes passeios. Mas até então eu não sabia montar e não entendia nada da raça. Foi então que eu falei assim, poxa, eu queria que a Ornella criasse. Quem que é esse criador GE? Tio G. Aí descobri na associação, liguei. Até então, olha, entrei no cavalo, não sabia que raça que eu estava comprando, a raça que me escolheu, e não sabia que era o criador e não sabia montar. Eu achava que eu montava. E aí eu fui muito bem recebido. Isso para mim foi maravilhoso. Eu conheci o Tio G. E o Tio G, naquela época, é uma figura muito agradável. Ele falou, olha, essa minha égua, se você for cruzar, ela é uma égua 7/8, ele me explicou, você não vai tirar um filho puro, tal. Então, ele me atendeu, eu lembro disso, foi muito marcante na minha vida, fui muito bem recebido. Foi aí que eu falei assim, o fato de um criador me dar essa atenção, eu vou entrar nessa raça. Então, fui muito bem acolhido. Quando eu fui muito bem acolhido, aí eu fui pesquisar, então, eu preciso de uma égua para eu queria criar. E quando você está novo, está empolgado e quer um cavalo, você acha que o cavalo ele faz tudo. Então eu queria uma égua que eu passeasse, ao mesmo tempo ela carregasse um potrinho, ao mesmo tempo ela pudesse puxar uma charrete, ao mesmo tempo ela pudesse fazer um timpene, uma apartação. Eu queria tudo num cavalo, e não entendia, mas eu estava obcecado por aquilo. E aí eu fui num leilão lá no Moinho Santo Antônio, que o Zé Vitor promoveu nesse leilão. Lembro até hoje o Bentinho, o mestre Ben fez uma aparição muito bonita com um cavalo palomino, não me lembro agora o nome dele. Foi maravilhoso. Eu fiquei encantado com aquilo, achei um show. Eu não sabia, eu não conhecia aquele universo. Era um momento que todos os sócios estavam num euforismo, eu via todo mundo recebendo todo mundo, eu falei, nossa, que lugar bacana de se estar, que lugar contagiante. E eu comprei minha primeira égua pura, foi a Quaresma HI, uma filha do Palpite e do Top, com a Lucrécia do Mirante. E ali eu falei, caramba, e eu peguei a Quaresma, e a Quaresma era de um grande criador também, chamado Henrique Breda, que não sei se ainda está vivo, mas ele me recebeu na casa dele, no Aras dele, na represa Guarapiranga. Fui lá, conheci um lugar muito charmoso, muito agradável, me contou as histórias, também me recebeu muito bem. E eu deixo esses 2 fatos muito marcantes, porque tanto o Tio G como o Henrique Breda me acolheram muito. E o Henrique Breda me apresentou naquela época o Tonico Pereira, me apresentou outros criadores, o Pascoal Fineto e assim por diante. Naquele momento, eu me senti acolhido na raça e eu falei, poxa, é isso. E aí eu comecei a criar. Só que eu precisava de um local para criar. Eu estava em Ribeirão Preto. Foi aí que o Tio G me apresentou o seu Zé do Ovo, que é o pai do Ricardo Moraes, que hoje é um amigão meu irmão, que hoje representa as rações agrárias, lá em Descalvado. E aí eu comecei a criar, eu era vizinho de propriedade do Zé do Ovo. Então, uma figura ímpar, uma figura maravilhosa. Então, assim começou a minha criação. A raça me escolheu. Então, eu me sinto privilegiado que a raça me escolheu. De lá, então, eu estudei muito. Isso faz quanto tempo que você começou a criar? Há 21 que existe, anos. Né, a Cordelaria Aguilar. Eu tenho 50 anos, isso começou com 28, 29, eu comecei a criar há 21 anos. Há 21 anos atrás.
E aí eu comecei a criar errado, comecei a escolher por impulso. Eu sempre falo que, assim, com muita humildade, né? Não são as pessoas que nos direcionam, é a gente que deixa de estudar o assunto, tá? Então, assim, quando você vai num Aras de alguém, lógico que toda aqueles produtos daquele Aras, para o criador do Aras, é o suprassumo. Então, se você toma a sua decisão olhando um Aras, dois Aras, você tem uma decisão com uma informação muito limitada. Então, eu comecei então minha peregrinação. Visitei uns 70 Aras, né, para entender como cada um criava, como que... Só de Lusitano ou você foi... Só de Lusitano, só de Lusitano. Lusitano. Fui para Portugal, fui muito bem recebido pelo cavaleiro Rodrigo Torres, que me apresentou o Manuel Veiga Filho. Fiquei lá com eles, fui na Herdade das Figueiras. Enfim, eu não vou mencionar vários nomes, assim, mas eu sou muito grato à raça. Eu fiz muitos amigos. Eu sempre fui muito apoiado por todos os criadores. Eu fui pegando um pouquinho de cada um. E eu não vou mencionar o nome de todos, porque todos me ajudaram de alguma forma, de alguma contribuição, e poderia estar esquecendo alguém. E aí, eu comecei a ir para a exposição. E essa égua, Quaresma HI, ela me deu, junto com o Xamã do Top, o meu primeiro, uma égua chamada Chloé Aguilar, que ela foi campeã das campeãs New Breeders. E aí o bichinho picou. Aí eu falei, nossa, esse... E que ano que foi isso? Foi 2008, pode ser? 2008. 2008 ela foi a campeã das campeãs. Aí nós levamos uma outra égua para a Expo Inter naquela época e tal. Só que aí o sarrafo aumenta, né? Então eu estou bem iniciado, estou contagiado, tá legal, tudo legal. Só que aí você começa realmente a visitar os amigos, os aras, voltar a visitar, só que com outro olhar. No primeiro momento, você está com aquele olhar de consumidor. E os aras te atendem, e eles te atendem você como consumidor. No segundo momento, você já é um criador. E aí você quer pegar partes da receita do bolo, do sucesso daquele aras, daquele sócio, os ingredientes. E aí que começa a ficar mais divertido, porque você percebe que a fórmula mágica em um lugar funciona, em outro não funciona, porque aí tem toda uma gestão que faz acontecer. Né? Não é Agora, Camila, lá atrás, né, quando você falou, em 2008, que você teve a égua, que foi campeã das campeãs, o teu foco qual era? Ou quando você disse que aprendeu bastante, visitou, você já lá atrás colocou um foco da sua criação ou ele era muito amplo? Quer dizer, você fez a modalidade, tocava passeio? Eu vou ser humilde de novo, eu era um deslumbrado, só isso. Eu tinha entrado na raça, eu era um deslumbrado, eu gostava do ambiente do cavalo, eu tinha tempo, eu tinha condições financeiras, eu era solteiro, eu curtia o ambiente, a atmosfera, é muito envolvente, é muito gostoso você estar junto com as pessoas que criam cavalo, com criadores. E eu era um deslumbrado, não tinha foco. E você fez uma pergunta muito séria. Eu não tratava ainda como uma criação, como uma empresa com gestão. Eu tratava como um acontecimento, uma brincadeira. A gente fala que criar, às vezes, é meio brincar de Deus. Para pegar esse com esse vai dar certo e vamos ver o que acontece. Eu não era profissional. Eu não tinha estudado o assunto. Eu estava usando a criação como uma válvula de escape. Eu sou muito humilde em falar isso. E me faz bem, e me fez bem até então. E quando dá a virada? Quando você vira quando você dá o break-even da codelaria, quando você vira e fala, esse negócio aqui vai ter que ser profissional, vai ter que... Nessa época que eu comecei a brincar disso, eu já tinha umas 10 éguas já, tá? E ia gastar. Aí eu vi que a conta começou a ficar grande e eu estava errando bastante. Estava tendo muitas variáveis não controláveis, né? E aí eu percebi, poxa, eu venho de uma formação de marketing de performance, eu dou resultados para empresas de capital aberto. E no meu próprio, eu tratava como um hobby, não como uma gestão, como um negócio, e isso não estava me dando break-even. Eu falei, olha, eu preciso tratar isso como um negócio. E foi aí que eu falei, pode parar tudo, e eu preciso criar um canal de vendas, eu preciso entender o que o público quer, e eu me modelar para esse público. Foi aí que eu percebi que, para eu comprar um cavalo de alguém, quando eu ia visitar alguns aras, eu tinha algumas barreiras.
E eu falei, se eu tenho essas barreiras, eu acho que outras pessoas entrantes também na raça têm a mesma barreira. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tinha uma quantia no bolso, sei lá, 30 mil reais, e eu ia num Aras, e esse dono desse Aras não perguntava para mim o que eu precisava e contava a história dele. E contava a história dele com muita glórias, com muito sucesso. E quando eles mencionavam algum outro animal, eram cifras enormes. E aí o meu dinheiro que estava no bolso, que era os 30, 35, né, era pequeno. Eu ficava com vergonha de querer falar para ele assim, eu vim aqui só para comprar um cavalo. Porque todo o contexto que ele me contava não dava essa conversa. Eu falei, isso é uma imposição. Eu estou achando que tem muitas pessoas como eu, que têm uma condição mediana e que quer iniciar no seu primeiro cavalo, só que quando ela chega nesses grandes aras, a história é uma tradição, e eu não tinha tradição. Então, eu falei assim, tá aí a veia. Vou criar o primeiro site e-commerce, vou entrar em contato com todos os meus amigos criadores e sócios, vou pedir para eles os cavalos que eles acham que são medianos, que não vale a pena eles comercializarem no aras deles, e vou ser uma grande entreposto dos cavalos deles. E aí eu modelei a venda de cavalos no varejo. Fui estudar uma pessoa que eu respeito muito, que é o Marquinhos de Atibaia, um dos maiores vendedores de cavalo de várias raças. Ele, muito humildemente, muito profissional, Bonanza, me ensinou bastante coisa. Peguei dicas com vários criadores e eu comecei a atender pessoas. Isso me ajudou muito. Primeiro que todos os cavalos que entravam no Aras, eu tinha que montar. Então, eu só conseguia vender aquilo que eu montava. Se eu não montava, minha esposa montar, eu não vendo. Porque seu foco aí era bem amador, né? Uma pessoa que tem o seu cavalo. Passeio. Cavalo de passeio. Porque quando a pessoa chegava no meu Aras, a primeira pergunta que ela falava, olha, eu não quero ouvir você. Posso passear num cavalo seu? Todo mundo, quando vai no meu Aras, ele não quer ficar escutando a minha história, ou que eu abro uma garrafa de vinho, ou vou fumar um charuto. Ele quer assim, deixa. Tem um cavalo para dar uma voltinha? Eu preciso tirar uma foto. Minha filha quer tirar uma foto no cavalo. Então, eu comecei a preparar cavalos para passeios. O cavalo tinha que ser manso. Então, vinham todos os cavalos muito bem equitados, alguns não equitados, e eu tinha que atrasar os cavalos, eu tinha que tirar do apoio, eu tinha que deixar os cavalos de rédea solta, eu tinha que fazer com que os cavalos ficassem o mais mansos possíveis, tá? E aí foi acontecendo. E meu e-commerce, nós estamos falando de 12, 13 anos atrás, começou a dar muito certo. Eu registrei um domínio, Cavalos Lusitanos, criei. Eu não esperava que as pessoas fossem comprar cavalos sem ver, só que eu tinha na minha cabeça que assim, existia leilão na televisão de cavalos. Eu falava, como que uma pessoa vê um leilão passando lá no Rio Grande do Sul, do crioulo, e o cara do Nordeste compra um crioulo sem ver? E compra no leilão. Então, se ele compra no leilão, por que ele não vai comprar na internet, no e-commerce? E lá a gente modelou o e-commerce. E eu comecei a vender cavalo. Eram 10, 12 cavalos por mês. 10, 12 cavalos por mês. Isso começou a ter uma média de 140, 150 cavalos no ano. E hoje nós já vendemos mais de 1.650 cavalos. E assim, e várias pessoas que estão na raça hoje também compraram o primeiro cavalo com a gente. E aí eu falava que não basta você vender cavalo. O cavalo é uma responsabilidade, é uma conexão de um indivíduo com outro indivíduo, que é o cavalo. Tem uma responsabilidade grande. Vender é fácil, o difícil é fazer a pós-venda. E aí eu percebia que a venda estava para todo mundo, mas nem todo mundo está para venda. Isso é muito importante. Vender é uma ciência exata, tem metodologia, tem script, tem entrega, tem serviços ampliados, tem seguro, tem garantias. Então, e é uma área que ela me trouxe um break-even. Aí eu comecei a criar mais. Eu tinha mais cavalos, comecei a criar, comecei a receber, comecei a ter um Aras. Comprei o meu Aras em Sarapuí, que fica próximo do Ilha Verde, fica próximo do Bundira, fica próximo de Itapetininga, que era o Luiz Hermílio de Moraes, ou seja, do Tunico, que estava na época, o Marco Zero. Comprei ali para poder aproveitar da cadeia de valor, de veterinários, de profissionais do cavalo, de ferreiros. E aí comecei a receber vários cavalos de vários aras. E muitos aras me ajudaram. Muitos aras me ajudaram bastante. E o conselho que eu dou aqui por mais que as pessoas te ajudam, você precisa estudar o assunto, você precisa ter perseverança, você precisa ter competências.
Naquele momento, eu tirei um pouco o pé do acelerador na criação. Eu falei, não estou preparado para criar, não sou tão bom assim, mas estou preparado para vender cavalos. E para esse público ainda, do passeio, dividindo em várias vezes, tenha seu primeiro cavalo, né? Aquele sonho, vender o sonho, né? Pus placa nas rodovias, tenha seu primeiro Tá. cavalo, fiz diversas campanhas de marketing, tudo muito certo, tudo bombando. E o lema, a missão nossa é transformar o cavalo dos seus sonhos em realidade. E aí eu percebi que, como eu e todas as pessoas que chegam no cavalo, nós não temos a cultura equestre. Nós estamos aprendendo ainda. Nós estamos em eterna evolução. E eu tenho que ter ouvido para receber uma pessoa que vai de bermuda, de sandálias havaianas, mas ela tem dinheiro no bolso, à vista, e ela quer montar e não sabe para o lado que subir do cavalo. Às vezes ela está de costas. E nem que não pode montar de havaianas, né? Quer dizer, não é adequado. Ou de bermuda. As pessoas, depois que a gente entrega para elas, a gente tem toda uma paciência, um traquejo, uma metodologia para atendê-las, elas saem agradecer e falam assim, ó, foi a primeira vez que eu me senti num lugar que é a minha casa, é a extensão da minha casa, você não me mediu de baixo em cima e não falou que eu não sirvo para o cavalo. Porque eu escutava muito isso. Será que a raça lusitana é muito elitista? Não é. É um cavalo versátil maravilhoso. Só que a gente tem que estar preparado para ouvir as pessoas. A gente tem que gostar de pessoas, não só gostar de cavalos. Quando a gente vai no Aras, a gente vê aquela paixão de todos os criadores gostando de cavalos. Mas tem que gostar das pessoas. Mas aí você colocou também os elementos que você traz até da sua formação de marketing, né? Que é escutar o mercado, o quanto o mercado quer pagar, o quanto o mercado está disposto a consumir aquilo e fazer essa composição entre o que você tem a oferecer e o que o mercado quer comprar, né? Porque isso tem que estar em sintonia. Sim. Aí eu percebia que o mercado vamos entender que eu tinha como se fosse uma concessionária. Eu tinha um carro popular, eu tinha um carro mediano, e também buscava o carro mais clássico. Eu atendia, eu ligava para os meus parceiros, sócios, olha, você tem esse tipo de cavalo? Você tem esse? Manda para cá que eu tenho cliente para isso. Então, eu comecei a atender. Só que aí você começa a entrar numa seara, Roberta, que assim, quando você quer ser bom em tudo, você não é excepcional em nada. Eu falei, falta posicionamento. E aí eu comecei a me posicionar. Já que eu vou me posicionar numa faixa balizadora de valores. E aí, quando eu encontrei essa chave, eu percebi, pô, é aqui. E as pessoas, por incrível que pareça, o brasileiro gosta. Quando que você encontrou isso e qual que é a faixa? Que imagino que ao longo dos anos mude, porque temos inflação, enfim, um monte de coisa. Naquela época era uma média entre 15 a 20 mil reais. Você tinha um mercado muito legal. Você tinha uma isca, você tinha cavalos baratos de 8, 9 mil, 10 mil, mas isso é isca para atrair, porque você tem todo um funil de conversão. O mais difícil é trazer a pessoa até seu Aras. Depois que ela chega no seu Aras, aí ela quer fazer a comparação. Aí ela vê vários produtos, mas ela quer o mais caro, entendeu? E aí, nesse jeito, e vendendo no cartão de crédito em 12 vezes, a pessoa pagava parcelas de 2.000, 1.500 e comprava em 12 vezes no cartão de crédito, levava o cavalo. E foi muito bom, isso aconteceu e deu muito certo. Nesse momento, deu muito break-even, né, no meu Aras e deu muito resultado, muita lucratividade. Foi aí que eu voltei a pesquisar, agora eu preciso criar. Aí eu comecei a criar... E quando foi isso exatamente? Nós estamos falando que eu comecei há 12 anos atrás o e-commerce, as vendas, eu diria que em 2011, 2012. Mais recente. Eu estava super bem, estava super bem de break-even, ou seja, eu tinha um Aras e uma revenda. Só que eu não tinha ainda, eu me cobrava muito, eu não tinha ainda a criação, não tinha ainda o feeling de criação, não sabia criar. Aí eu fui estudar novamente o negócio. E aí eu venho estudando o negócio e eu percebo que na criação você tem que errar. Se você errar, você tem que errar rápido, consertar rápido e errar diferente. Porque é uma coisa muito dinâmica, né? Então, o cavalo da moda, a égua da moda é essa, você sai correndo e compra aquilo, faz aquele cruzamento, daqui 2 anos já estão falando em outro cavalo, em outra égua, aí você fala, e meu produto lá de trás? Já passou a mão. O que eu faço com isso? Lá atrás era uma fortuna, esse cavalo estava na moda, agora todo mundo esqueceu dele. Aí eu percebi que você tem que
escolher a sua seleção pela montabilidade, pela funcionalidade e depois pela beleza. E eu escolhia muito, estava muito voltado pela beleza. Eu gostaria de ver um cavalo bonito e eu achava que aquilo era comercial. Era comercial, mas está acontecendo que com a globalização, todas as pessoas querem já o bonito, mas também com funcionalidade, também com montabilidade. E aí eu baseei toda a minha criação, nesses últimos 3 anos, em descendentes de filhas do Solar, do Peralta, do Tulum e do Escorial. Então, eu tenho pego essas 4 linhagens e tenho trabalhado muito. Hoje eu tenho 17 éguas prenhas, estou fazendo 15 embriões agora, e eu estou focado nisso. Solar, Peralta, Tulum e mais Escorial. Tá? Mas aí você está indo mais para uma linha de adestramento ou você continua com esse foco também dos cavalos de passeios mais baratos para atrair? E também pensando no adestramento nessa gama aí, seriam os cavalos de mais alto valor, com mais desempenho? Boa pergunta. Eu acho que quando a gente é criador, a gente tem que mirar o alvo no olho, né? Eu tenho um jogo de dados, eu vou lá no burro. Então, eu tenho que mirar o cavalo funcional. E o cavalo funcional, para mim, é o cavalo de adestramento. Tá? Então, eu miro nesse cavalo, nessas qualidades, nessa funcionalidade. É lógico que da minha criação, alguns eu vou estar mais próximo do alvo, outros vão sair fora. Mas, esses que saírem fora tem que estar também com uma beleza comercial. Então, eu estou mirando hoje na funcionalidade, na montabilidade. Cavalos de boas mães, que a gente monta bem, que são carinhosos, que as mães criam bem, porque eu vejo assim, que criar, ela tem 4 fases. Deixa eu ver se eu explico isso de uma forma que eu entendi ao longo desses anos. Comprar o sêmen ou embrião de uma égua é a fase 1. É uma fase da genética, da receita, do bolo dos ingredientes. Só que tem uma fase 2, que a fase 2 é o manejo. É pegar desde que nasceu, escolher a receptora, até os 3 anos. Essa fase é importantíssima. E poucos criadores, eu vejo, alguns criadores, esquecem de dar atenção para isso. Eles investem muito caro no sêmen do garanhão ou no embrião da égua, só que aí eles pegam uma receptora pequenininha ou brava e depois eles criam sem ser a melhor ração, sem o melhor pasto, sem o melhor manejo. E na hora que vai montar ou vai fazer um raio-x, aquele cavalo se perdeu ao longo desses 3 anos de criação. Então, eu acho que a segunda parte, isso eu fiquei muito competente nisso, toda a minha equipe, a gente estudou muito como criar um potro muito bom até os 3 anos de idade. Então, hoje eu diria que nós somos nota 9,9 nisso. A gente cria muito bem. Aí, eu tive que me focar em especialistas, em profissionais, Jailton, Matheus, e clínicas, para a gente desbastar bem. E o desbaste é na equitação clássica. O desbaste, a doma inicial, o potro de 3 anos e meio até os 5 anos, tem que ter essa base certa. Tem que saber. Eu não saio tocando um pagode sem não saber ler por partitura. Então, a equitação clássica é a partitura, é a base de tudo, para depois, se eu quero jogar... Analogia, gostei. Porque assim, qualquer um pode comprar uma revistinha, tocar um pagode, um rock, um sertanejo. Mas, se você fizer uns 3 meses, 4 meses, 1 ano de música clássica, depois você vai aprimorar muito nessas suas funcionalidades. Então, a gente não pode queimar a etapa. A equitação clássica é fundamental e eu prezo nisso, não abro mão. Então, se eu vou ter um desbaste na equitação clássica, eu miro na criação, no adestramento, que é baseado na equitação clássica. Crio bem até os 3 anos. E aí eu desbasto bem. Aí eu tenho essa parte de desbastar, ela é importantíssima também. Respeitar o animal, respeitar as etapas. E ali a gente já seleciona. Aí abre um outro canal de vendas para nós, que é a exportação. Como a gente tem criado bem, a gente tem feito cavalos. Isso foi uma grata surpresa de 2019 para cá. A gente tem exportado muitos animais com o nosso ferro e até de parceiros nossos estratégicos. E devido a gente ter toda uma rede social e os consumidores procurar a gente diretamente. Aí eu percebi, olha, eu preciso ter uma equipe que desbaste bem, que adestre bem até os 5 anos de idade. Aí dali para frente o assunto é sério. Aí o sarrafo é mais alto. Aí exige profissionais, cultura, e a cutelaria não tem essa competência, e eu falo isso abertamente. Então, cruzar bem, criar bem, desbastar no início até os 5 anos, show. Eu estou, cada dia que passa, aprimorando e tendo excelência nisso.
Na hora que eu tiver um cavalo que ele é muito bom, eu sei que ele vai ser um atleta de alto nível, alto performance, eu vou chamar algum parceiro meu e falar assim, ó, quer fazer uma parceria? Quer levar esse meu cavalo? Quer fazer a carreira dele? Mesmo que eu tenha que investir nisso, tá? E eu vou investir E já nisso. chegou nesse ponto? Quer dizer, você já tem um cavalo assim? E já O pessoal compra antes. O pessoal compra antes. Eu não tenho mais potros da minha criação, letra Q. Eu vendi todos letra P, letra Q. Então, assim, quando chega numa determinada idade, 2 anos, 2 anos e meio, e a gente tem já as radiografias dos animais, o mercado internacional já sabe e já leva. Já sabe e já leva. Aí você fala assim, Wagner, e você como criador, você não quer segurar alguns? Já estou pensando nisso. Aí eu vou ter que criar mais. Porque eu estava criando pouco e agora estou criando... Quanto por ano? Agora eu vou ter 17, 18 filhotes por ano. Potrinhos por ano. Então eu vou ter a criar mais. Eu criava 5, 6, agora eu estou criando 17, 18. Porque eu quero deixar... E aí, daqui a 5 anos, pode chegar nesse seu projeto de pegar os melhores e fazer parceria, né? Tem um tempinho, então. Chegou uma pergunta aqui do Adriano Soares. Como abrir o mercado interno para o lusitano? Pensando em cavalo com raio-x que não passam para os Estados Unidos ou Piro. Além de potros, potras e égua. Vamos lá. Aliás, uma boa noite para o Adriano. Parceirão, amigo. Acho que a pergunta dele tem 2 respostas. Primeiro, o mercado nacional ele está tendo uma demanda, que eu diria assim, uma demanda de procura de animais de alto valor agora. E as pessoas criaram na mente dela, eu estou falando, olha, é importante que eu coloque isso é a minha verdade é aquela que eu vivo, aquela que eu escuto. Talvez não seja... Então, eu vejo as pessoas chegarem no meu Aras e elas querem um cavalo de passeio, mas elas vão investir 15, 20 mil reais no máximo. Mas tem pessoas já semiprofissionais que estão em hípicas, que chegam e querem um cavalo de 40, 50, 60, 70 mil. Só que essas pessoas também, elas querem o mesmo cavalo que é exportado. E elas têm todo o direito de exigir isso. Elas querem um cavalo com a radiografia boa. Então, eu entendo o seguinte, nós como criadores temos que produzir, temos que tirar raio-x das éguas matrizes para saber se elas passam isso ou não. Temos que montar as nossas éguas, montar nossos cavalos, tirar raio-x dos nossos garanhões. Depende de nós fabricarmos mais produtos para atender ambos os mercados. É claro que o momento que a gente vive tem uma defasagem do dólar com o real. Então, fica mais fácil eu ter um valor agregado no meu animal para exportar do que eu segurar e guardar para o mercado interno. Mas o cliente, o consumidor do mercado interno, ele já tem essa noção e ele já quer o cavalo já com raio-x. Agora, existe também um mito nisso. Existem vários cavalos que, por alguma coisinha que não passaram no raio-x, que é um balizamento, não sei se é o mais correto, mas é um critério, tá? Eles fazem ótimas provas e ganham. Eu tenho 2 animais hoje que nós estamos competindo, estamos fazendo prova, que é o Narduk e o Nefer. E o Nefer tem uma OCD, por isso que eu não exportei ainda e não quis, fiquei com medo de fazer a cirurgia. E o Narduk não passa. Mas nunca me aconteceu nada. E são cavalos que estão competindo e estão fazendo sucesso. E eu acho que você vende para o mercado interno quando você começa, você como criador, a investir nesses cavalos e mostrar que você vende ele pela performance e não pelo critério do raio-x, tá? Agora, o mercado nacional, ele aumentou o preço. Está faltando cavalo para o mercado nacional. O valor agregado dos produtos estão mais caros. Se antes eu vendia por 15, 18, 20, hoje eu tenho vendido por 35, 40. Um cavalo que não passa para o raio-x, tá? Isso é o que acontece no meu Aras, tá? Espero ter respondido. E ele também pergunta como fazer para fomentar mais usuários e criadores para o lusitano. Eu acho que aqui nessa pergunta dele a gente pode voltar um pouco no seu passado de quando você cria esse e-commerce, né? Que imagino que você acaba divulgando a raça, por óbvio, mas como fazer isso hoje? Como você tem visto a divulgação do lusitano? A gente tem um foco muito grande no adestramento e já foi discutido aqui por inúmeros criadores a equitação de trabalho, o salto, o próprio passeio, né? Como você falou, é um cavalo bonito, é um cavalo que não precisa ter raio-x bom para fazer passeio, né? Então...
Agora, essa pergunta é muito legal. Acho que ela vem primeiro numa raiz da intenção. Primeiro, nós, sócios e criadores, ou amantes do cavalo lusitano, a gente tem que gostar da gente, gostar de atender pessoas e gostar da criação do nosso amigo. Quanto mais gente criando, melhor para todos nós. Quanto mais gente vendendo, melhor para todos nós. A competição que a gente tem que ter, que é aquela competição de uma exposição, ela é saudável. É aquela coisa para a gente se divertir, para tirar o sal entre um amigo. Mas no dia a dia, cada pessoa que vem no meu área, se ela não encontra um cavalo que eu tenho para ela, eu indico 2 ou 3 áreas. Eu falo bem de outros áreas. Esses dias teve um cliente que queria um cavalo de 150 mil reais, eu não tinha o cavalo para ele, indiquei um outro áreas que tinha. E ele me perguntou sobre esse áreas, eu falei, olha, é super bom, vai lá. Então, uma venda é um relacionamento. A nossa divulgação, ela é um relacionamento. Eu tenho que gostar das pessoas e eu tenho que falar bem. Quanto mais eu falo bem do meu cavalo lusitano e da raça e dos sócios, mais eu resgato aquilo que eu senti lá atrás, quando eu fui acolhido pelo tio G e pelo Henrique Breda. Então, a primeira forma de fomentar é a gente alinhar a intenção. A segunda forma é fazer o que a gente faz. Por exemplo, nós da Cudelaria Aguilar temos uma outra linha de negócios. Além da venda internacional e da venda nacional, nós temos o fomento de cultura equestre, conteúdo. Então, eu comecei a criar uma prosa de cavalos, que é uma live semanal, que eu falo de todas as raças, com vários especialistas. Ou seja, eu trago outras pessoas, outras funcionalidades a vivenciar e não ter aquela turminha do lusitano que é elitista, a turminha do quadrilha que é isso. Tá tudo junto e misturado, tá tudo bom, tá tudo gostoso, porque nós temos 220 milhões de pessoas e só tem 5 milhões de cavalos no Brasil. Tem um mercado enorme, é maravilhoso. E cavalo é bom, tem uma coisa muito legal agora nesse momento de pandemia, fazer um esporte ao ar livre, sair da cidade grande, muita gente cosmopolita foi morar no interior, ter contato com o cavalo é maravilhoso e é possível, é acessível, não é caro. Nos grandes centros isso se torna caro. Então, eu acho que cada criador ele pode fazer suas lives, ele pode divulgar a associação. Eu acho que tem que ter aquela coisa de sócio indica amigo, indica simpatizante, indica outros sócios. A gente tem que, como que eu digo, promover mais essa cultura equestre. E outra coisa, não queimar etapas. Eu acho que a gente tem que ouvir mais as pessoas que vão no nosso Aras. Lembrar que as pessoas estão carentes. Elas querem só passar a mão no cavalo. Elas querem sentir essa energia. Elas querem ser encantadas. Elas querem saber que, por mais que ela tenha uma condição, é possível para ela. E aí eu vejo que as outras raças, Roberta, por exemplo, eu vejo o manga larga. Poxa, a nossa raça é o pai do manga larga. Eu vejo o Campolina. Quantos sócios, quantos adeptos desses cavalos, independente da funcionalidade, se é para passeio ou não, mas todo mundo, quando você faz assim, uma pesquisa de awareness da marca, você conhece um cavalo, todo mundo fala, é manga larga, é Campolina. São raças brasileiras que vieram do nosso cavalo. Entendeu? E eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma muito mais divertida, mais descontraída, mais gostosa. Tá? Você falou dessas prosas, né? Dessas lives que você tem feito com diversas raças. O que o lusitano pode aprender para fomentar a raça com os outros? Quer dizer, que lições aprendidas você traz? Eu trago porque é o seguinte, a associação não é só a figura do presidente ou da equipe da associação. A associação já tem muito trabalho, tá? Quem faz o marketing de nós mesmos somos nós. Então, assim, como eu vou ser exemplo? Como que eu vou reivindicar algum direito ou vou reivindicar alguma coisa se eu não me mexo, não me movimento? Então, eu não sei se eu estou me movimentando certo, tá? Talvez eu até incomode, mas eu tenho que fazer algo. Porque aí eu vou me arrepender de algo que eu fiz e não de algo que eu deixei de fazer. E eu não quero ser um comentarista esportivo. O que eu mais vejo é a gente falando de outras ações, de outras coisas, comentando algo, mas na hora que você vai ver, a pessoa não executa nada. Então, eu acho que todos têm a liberdade de postar a foto dos seus cavalos, de falar dos seus cavalos, de fazer várias ações, de receber gente, de gostar. É muito importante, volto a falar, a importância não é vender um cavalo, é ser um anfitrião, introduzir o pessoal na raça, é fazer um pós-venda de serviço. Vender é fácil, mas cuidado para você não estar empurrando um problema para alguém. Porque antes de você fazer a venda, você tem que escutar a pessoa e ver que tipo de produto que ela precisa, que tipo de cavalo.
Às vezes vem uma criança de 10, 12 anos, eu vou querer dar um cavalo que sai correndo com ela, disparando. Não, ou às vezes eu quero uma pessoa que ela quer investir, quer ser um atleta, eu vou dar um cavalo que não vai ser atleta, está limitado. Então, a gente precisa conectar esse indivíduo com o indivíduo cavalo para ter uma história sem fim. Esse é o lema que eu sempre digo. A conexão é uma história sem fim. Um cavalo vai ficar com a pessoa 10, 15, 20 anos. Se ela comprou bem, ela sempre vai falar assim, ó, eu escolhi bem, fui bem atendido pela Cudelaria Aguilar. Se ela comprou mal, ela nunca vai falar que ela não estudou a Sona Franquia. A Cudelaria Aguilar vendeu uma porcaria para ela. Isso é muito importante, é reputação, credibilidade. Então, você faz isso com os anos e ouvindo o seu cliente. E, por último, agora a gente está investindo muito, a gente vai para as exposições, para as competições. Eu acho que isso que eu vou te perguntar. Você estreou você mesmo competindo no adestramento, se eu não estiver enganada, no último festival presencial, né? Ali, 2019, pode ser? Sim, foi em 2019. Eu tinha um cavalo, um garanhão, do Aras HI, que era o Guardião HI, um filho do Baluarte, que está no meu vizinho, no seu vizinho de cerca aí do Fernando, aliás, um abraço. E esse garanhão que o Alexandre de São Paulo me cedeu junto com o seu Ernesto, eu gostei muito, usei numas éguas e tal, e eu estava preparando ele, eu montava ele muito, estava preparando ele para fazer a minha estreia no adestramento. Eu falei, porque eu só sabia montar. Aliás, assim, o que eu mais gosto é montar, é passear. O dia que você for no meu Aras, a gente vai sair, dar uma volta no Aras. Mas é uma diferença gigantesca, né? Entre passear a cavalo e montar, né? Mas sim. Tudo é válido. Aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, tá? Falei, acho que uma elementar eu faço, né? Um passo, um trote, um galopinho, um trote elevado, legal. E eu estava aprendendo para ser a minha estreia no adestramento. E 2 semanas antes eu vendi o Guardião para o Paraguai, para a Regina Reda, lá do Aras Castanhola. Ela foi lá, adorou o cavalo e comprou. Eu falei, meu sonho, não vou mais participar. E aí eu liguei para a doutora Clélia, fui lá, comprei alguns animais. Eu falei, Clélia, me arruma um cavalo que talvez eu possa competir. E ela me agraciou com Hipólito, eu não lembro agora o sufixo, é Hipólito do Castanheiro, era um letra H. E esse cavalo é filho do Tulum. Desculpa, não sei o sufixo. Eu tive 2 semanas treinando esse cavalo, e aí eu falei, vou competir com ele. E aí no dia da competição, olha só, né? Na hora de embarcar o cavalo me corta a perna. Aconteceu um monte de coisas, barreiras que evitasse a minha estreia, né? E a minha esposa sempre me apoiando, a minha filha, ou seja, você é perseverante, você vai lá. Conseguimos ali curar o cavalo nos 2 dias ali da exposição, chegamos numa quarta-feira no festival, e aí eu fui lá e estreiei. Eu estava tão feliz, Roberto, tão feliz, tão agradecido a Deus e a todos, que eu nem lembro como que eu fiz essa prova. Não lembro da minha reprise, não sei como que eu fiz. Eu entrei sorrindo, eu estava assim, em estado de êxtase. E eu fui campeão, eu adorei. Uma sensação que eu falei assim, preciso treinar mais, preciso aprender, preciso participar. E agora, esse final do ano, eu estou querendo participar de novo na Elementar, estou treinando 2 cavalos. E a gente vai competir, vai levar também animais de morfologia. O que vocês vão levar na morfologia? E essas provas, né, de morfologia, de andamentos, como que ela acaba balizando um pouco a sua criação ou a sua conduta, né, a sua escolha genética? Tá. Tem 2 coisas que eu faço e não deixo de não fazer. Primeiro, eu visito muito Aras. Então, quando eu vou no final de semana, eu estou no meu vizinho, olhando os cavalos dele, estou visitando outros Aras. Isso vai me aferindo o olhar, porque senão a gente fica com uma visão muito míope, tá? A gente acha que os nossos potrinhos são os bambambam. A outra coisa, eu gosto de montar todos os cavalos que chegam no Aras para eu saber a montabilidade de cada um. E saber também o que a mãe passa e tudo mais de montabilidade. Eu tenho percebido que eu estou ficando muito crítico, muito chato com a minha criação. E aí eu coloquei agora, a semana retrasada, tinham 3 animais que eu ia levar na exposição. A semana passada eu já olhei, são letras R's. Já olhei, já mandei cortar 2. Já pus um e eu pus um segundo, já troquei. E aí eu tenho visitado outros áreas, tenho visto o que o Iannone vai levar, o que o Zé Vitor vai levar, são todos amigos meus. A gente vai trocando figurinhas, vai vendo. E cada um mostra um animal bacana, né?
E eu tenho assim, eu tenho cobrado muito. Eu vou para uma competição agora para competir. Antes eu ia para uma empolgação. Agora, se eu não tiver animal à altura, eu não levo. Eu sou muito racional agora. O contexto é de razão, é de gestão forte. E eu falo isso para minha equipe. Então, é bem possível que eu leve 1 ou 2 produtos letra R e 2 cavalos montados. Um na média 1 e outro na elementar. E a sua criação, que você estava falando, e depois, enfim, a gente foi mudando de assunto, você acaba focando no adestramento, é isso? Sim, sim. No Tá. adestramento. Eu foco no Mas adestramento com a beleza, né? Porque se ele não der certo com o adestramento, ele sai bonito. Ele nasce bonito. E aí você também abre outros caminhos. Sim. O que é o nascer bonito? As pessoas gostam de cavalos coloridos, as pessoas gostam de cavalos bem feitos, porque às vezes no adestramento, se a gente só olhar a funcionalidade, a gente tem uns cavalos meio cheios de pontas, né? Eles são cavalos angulosos, são cavalos grandes, são cavalos potentes, e eles se tornam bonitos andando. Mas, se ele não der certo andando, ele tem que ser bonito parado também. Porque o lusitano tem isso, né? Não sei se você já percebeu, às vezes você olha um cavalo na baia, que cavalinho feio. Aí quando você vai pôr você montada, que cavalo bonito, né? Isso é um sentimento, é uma sensação, uma percepção. Mas tem o inverso também. O cara olha na baia, que cavalo lindo. Aí vai pôr para andar, é uma maquininha de costura, que a gente fala. É feio. Tem os dois lados. Então, você tem que ter o olho na funcionalidade, mas se der errado, comercialmente ele é muito bonito também, entendeu? E como que você avalia que está o mercado nacional? Ele está aquecido? A gente falou bastante aqui com os outros criadores que a venda de potros e potras, ela está realmente, engasguei, muito aquecida, com muitas vendas. Quem que está mais comprando hoje? O mercado de amador é um mercado que chama atenção? É um mercado interessante para você? Olha, eu tive a felicidade já esse ano já de exportar 3 animais. O mercado internacional, Canadá principalmente, Estados Unidos, tem pedido, comprado muito e produtos antes de montar. Eu escutava muito que a gente tinha que preparar os cavalos para vender para fora, tinha que estar fazendo uma mudança, tal. Então eram cavalos de 5 anos, 6 anos, tal, que seria um mercado. E eu tenho recebido, eu vendi potra letra Q, eu vendi animais letra P com 2 anos e meio, 2, sem estar montado ainda para fora. E o pessoal está buscando isso porque eu trato direto com o consumidor final. Devido a gente tem um canal no YouTube aí com quase 170 mil inscritos, seguidores, e essas pessoas entram em contato comigo e eu ofereço o que eu tenho e elas não esperam a gente montar. Então, assim, eu tenho vendido isso no mercado internacional. No mercado nacional, eu já vejo o inverso. As pessoas querem um cavalo já pronto, de alta performance. Só que o cavalo pronto de alta performance, ele tem um valor. Tá? E não está dando tempo de ficar no Brasil essa produção. Porque ele vai receber propostas já lá de fora, onde o criador fica assim, será que eu vendo agora ou seguro mais e vou me capitalizar mais? Eu vejo que o mercado nacional está carente de cavalos preparados e está disposto a pagar. Mas não tem. Eles já são vendidos antes. Então, eu estou sentindo isso, tá? Essa é a minha verdade, a minha leitura que eu tenho do mercado. É uma percepção, acho que geral também, tenho escutado isso, e porque é o cavalo, é aquela pessoa que, aí falando do adestramento, da equitação de trabalho, que vai sair ali de um cavalo emprestado, de um cavalo de uma escolinha, de um cavalo do manejo onde ela monta, para ter seu próprio cavalo, e essa procura, né, às vezes é muito complicada. Ó, eu vou te dar um dado interessante. Sempre me procuram para comprarem éguas receptoras e cavalos de escolinha. Os cavalos de escolinha estão querendo pagar 15 a 20 mil reais. Antes eles pagavam 5, 6. E as receptoras que eles pagavam 1.500, 2.000 reais, eles estão pagando 4, 4,5. Só para você ter uma ideia. Como está faltando éguas lusitanas, estão faltando cavalos bons, até de escolinha. O mercado nacional está comprador. E, por exemplo, não tem produto. Talvez eu fale aqui uma bobagem, mas eu lembro que há uns 3 anos atrás, a associação, talvez a gente olhava, nascia 2.000 animais por ano, ou eram registrados 2.000, 2.500 animais por ano. Eu acho que agora, nos últimos 3 anos, estão sendo registrados 800, 1.000 animais.
Então, houve também pouca produção nesses últimos 3 anos. Então, é natural que você tenha poucos animais, o valor agregado sobe e você tem uma procura grande, né? Por isso, Aí é a lei da oferta e demanda, né? Mas aí esse gap, essa lacuna, não vai fazer com que as pessoas aqui no mercado nacional busquem uma outra raça, por exemplo? Quer dizer, o Luciano não acabou perdendo espaço? Porque é óbvio que o dólar a 5, o poder de compra lá, a pessoa está buscando um cavalo que seja US$ 10.000 nos Estados Unidos, equivalia uma pessoa buscar um cavalo aqui de uns R$ 15.000, vai, uma coisa assim, né? Poder de compra, 20 mil. E óbvio que se você vender a US$ 10.000, você reembolsa 50, diferente, né? Então, eu acho que aí é uma oportunidade, porque é o momento dos criadores que estão há mais tempo se reciclarem seus plantéis. Então, eu tinha, em 2019, eu tinha comprado, eu estava com quase 90 animais. Eu tinha feito um estoque de 40 animais para vender em março de 2020. Quando eu percebi a pandemia, logo em fevereiro, no carnaval, eu falei, eu não vou ficar com esses cavalos, que eles vão ficar encalhados aqui. Eu fui para o canal rural, fiz um leilão e vendi tudo. E aí, o que aconteceu? Eu reciclei foi o momento de eu reciclar. Eu acho que assim, se a gente tem hoje um plantel, talvez, de 8, 9 mil animais vivos, vamos dizer assim, é o momento dos criadores mais antigos pegarem algumas éguas que eles já sabem, que já estão em outro nível, vender essa égua, vender aquele cavalo, que era um cavalo de passeio que ele tinha ali. É o momento dele reciclar. Sempre vai ter um consumidor para um cavalo. É como assim, tem sempre uma panela para cada tampa. São momentos, são fases. Então, assim, se a gente tem um plantel hoje, pega esse plantel, recicla ele, põe novos entrantes a passeio e sobe o nível. E a raça já está subindo o nível. Eu acho assim, eu tenho participado dos grupos, tal, as conversas são maravilhosas. Lógico que é divertido também. Tem uma descontração, mas as conversas de criação, o nível de entendimento, essa globalização, ela tornou todo mundo mais com um olhar mais apurado, tá todo mundo mais apurado. Você tocou num assunto, a gente está caminhando aí, temos 5 minutinhos finais, mas você tocou num assunto. Já, né? Como coisa boa. Você falou que você foi no canal rural e vendeu tudo. E a gente viu com a pandemia os leilões virtuais, né? Eles ganharam corpo, os leilões lá fora, né? Eles já estão em outro estágio se comparação aqui, mas aqui ainda escuto, e até por causa do meu site, tudo, é leilão, cavalo de leilão, como se fosse um cavalo inferior, um cavalo que não tem qualidade, e existe um movimento para que não, para fazer com que os cavalos que vão para leilão sejam cavalos bons. E aí você tem um trabalho cultural e educacional para, né, mostrar isso. Como que você tem visto, né? E até fazendo essa comparação do site que você lançou lá atrás, dessa facilidade que você tem para vender para amador, para cavalo de passeio, para cavalo de competição, com um canal rural vendendo no leilão ou com outros leilões. Eu acho que assim, você tocou num assunto lá no início que é o principal, é ter um foco. E quando você vai fazer uma ação de marketing ou uma ação de vendas, vamos dizer, um leilão é uma ferramenta de vendas. Você tem que ter um posicionamento. Quando eu fiz o meu leilão, eu chamei ele de leilão de cavalos de sela. Eu quis resgatar que o Lusitano é um cavalo de sela e eu fiz com que todos os meus animais, éguas e cavalos, entrassem montado a sela no pelo. Porque eu queria o público do canal rural, que era fazendeiros, boiadeiros, eu queria o público do agronegócio, que sempre falam assim, poxa, eu não vou pôr um cavalo lusitano para lidar com o boi. Eles acham que é muito caro, ou muito bibelô, ou que o lusitano não é rústico para isso. Então, eu tinha esse foco, esse posicionamento. Então, eu sei que assim, os leilões hoje estão dando certo, porque cada vez mais nós estamos apurando, fazendo o nicho certo. Então, tem um leilão de potros do futuro, tem um leilão agora da Associação de Cavalos de Alto Nível para Exportação, que é internacional. Então, quando você foca bem, você tem um foco, você direciona aqueles produtos para aquele tipo de clientela. Vai ter leilões que vão entrar só 50 associados para comprar cavalo, que é um leilão voltado para associados. Vai ter leilão que vai entrar 1.000 pessoas, que é para o público em massa. Então, você tem que ter aquele produto com o tom da conversa para aquele momento. Então, eu acho que assim, você nunca começa de trás para frente. Vou pegar o leilão e vou atrair todo mundo e vou jogar tudo aqui misturado para todo mundo comprar. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. O leilão é uma ferramenta comercial e de marketing em cima de um foco. Eu tenho esse lote, eu tenho essa finalidade desse lote e eu quero posicionar para esse tipo de clientela. Se você começa assim, olhando a necessidade, depois você põe a forma, dá certo. Se você começa com a forma e depois fica chamando todo mundo, é aquilo que eu falei antes. Você vai ser bom em tudo e não vai ser excepcional em nada. Não vai passar o recado. E exatamente isso que você falou, né? Entender o público-alvo e fazer personalizado para ele. Óbvio que um leilão de cavalo de sela para público em geral, você não precisa colocar o raio-x, você não precisa colocar o exame de piro, mas um leilão de potro que visa a exportação, você precisa colocar isso ou um outro, né? Buscar esse nicho. É isso aí, você tem que falar a linguagem do público que está lá. Tem que falar a linguagem. O meu, como era cavalo de sela, aliás, os únicos 3 que tinham raio-x eu não vendi. Esses eu vendi depois. Todos os outros que não tinham raio-x eu vendi tudo. Mas é isso que você falou ao público. Wagner Aguiar, muito obrigada pelo papo. Em nome do Ismael, da BPSL, eu te agradeço por ter aceitado o convite, de ter dedicado aí 1 hora para contar a sua história, dividir também ensinamentos, um pouco da sua trajetória, um pouco do que você aprendeu aí ao longo da jornada. É um prazer, agradeço a todos que nos acompanharam. Quem me visitar tem uma agenda lá do Ares, eu vi que o Ricardo Moraes aqui pediu. Já te cobraram. Já tá pronto. Queria agradecer ao Ismael, a toda aquela equipe, a Nina, a Raquel, a Alessandra, o pessoal lá da associação, que são figuras assim, ímpares, assim, indiscutíveis, são pessoas maravilhosas, de coração, há anos eu conheço. Ao seu trabalho, que está maravilhoso, o trabalho da associação, e dizer que é muito divertido, é muito descontraído participar desse grupo maravilhoso que a gente tem nos criadores lusitanos. Eu acredito que sim, que a cada vez que passa, a evolução dos nossos cavalos estão melhores e a evolução da gente como ser humano também. Eu estou muito feliz, tá? E convido a todos a criarem um cavalo lusitano. Muito obrigada, Aguilar. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, encontro marcado por dentro da criação. Convidado da semana que vem é o Rodrigo Cunha, do Dressage Top. Eu sou Roberta Prescott, fico por aqui e espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.